Muito bem, temos aqui agora a continuação do nosso curso. Vamos para a aula número 5, certo? Lembrando que a gente um pouquinho aqui. Essa é a programação, agora parte disso já foi feita na aula 4, né? Na verdade, a aula 4 originalmente estava programada para ir até esse tópico número 3. Ou seja, o número 4 a gente falaria também de reflectância e transmitância, de reflexão interna total e de ângulo de Brewster, né? A gente só foi até essa parte na aula 4. Então, essas anotações estão na aula 4 e a gente vai, então, hoje, falar sobre essas duas partes, tá certo? Inerentes à parte de reflexão e refração numa interface, né? Reflexão interna total ângulo de Brewster. E vamos terminar com reflexão e refração quando um dos meios é absorvedor. Pode ser mais de um meio, mas a gente vai fazer no nosso caso específico, o caso em que um meio é absorvedor, certo? Então, a gente vai começar então com esse primeiro tópico aqui, que está na aula 4, né? É só para mostrar que essas notas de aula 5 começam com o tópico 4 aqui, certo? A gente vai, que é essa parte final. Essas partes aqui estão na aula, notas de aula A4, certo? Então, a gente na aula anterior terminou com os conceitos, né? Deixa eu passar aqui, certo? Diminuir um pouquinho para poder ver. Isso aqui foi todo o cálculo de reflexão que a gente fez, tá certo? Etc. A gente conceitou reflectância e transmitância. E foi a última coisa que ele falou, mostrou esses resultados, tá certo? E conceituamos com a formulação correta, né? Nós conceituamos reflexão e transmitância com a formulação agora correta, certo? Bom, aqui são as relações, né, para ondas POS, né? Certo? A reflectância especificamente, né, que é um parâmetro importante, é o módulo quadrático do coeficiente de reflexão. Né? Bom, então vamos falar agora sobre um fenômeno que pode ocorrer. Antes eu vou comentar aqui. Eu na aula anterior, eu usei N. No lugar de N, ele usou a letra θ, tá certo? Porque no novo texto ele vai usar essa notação. Mas, para não causar confusão, e como a gente está usando o texto antigo, tá certo? O que está online, né? Então a gente vai usar, a gente vai voltar a usar a letra N, tá certo? Né? Então, na aula anterior, onde for reta, é N, né? Para índice de refração, certo? Mas vamos ser um pouco informal nesse contexto. Se eu estiver usando eta, por alguma razão, N e eta vai ser a mesma coisa, né? N e eta, certo? Então, um fenômeno interessante ocorre quando nós temos uma onda que incide no meio 1, né? Em direção ao meio 2, no ângulo θ. E nós sabemos pela lei de Snell, né, que N1 seno de θ, que é o ângulo de incidência, né? É igual a N2 seno de θ linha, tá certo? Que é como a gente chama o ângulo de refração, né? Se N1 é maior que N2,
Então a gente pode calcular o ângulo de refração seno do ângulo de refração como sendo N1 sobre N2, seno de θ, né? Ou seja, como esse número aqui é maior do que 1, porque N1 é maior que N2, então, como essas funções de 0 a π sobre 2, né? A função seno, só vocês têm que observar esse detalhe aqui, né? Não é verdade que uma função, se o argumento é maior que o outro, a função do argumento seja maior que a função do argumento por outro argumento, né? Para cada caso é um caso. No caso da função seno, né? Ela começa em 0 e para igual a π sobre 2, ela se transforma em 1, né? Então, se θ aumenta, o seno também aumenta. Ou seja, o ângulo de refração é maior, né, do que um ângulo de incidência. Então, ocorre esse efeito aqui, tá certo? À medida que você vai abrindo o ângulo de incidência, né, o ângulo de refração, para esse dado θ, é um ângulo θ', que é desviado de um ângulo maior em relação ao normal. Então, amigo, você abre, tem uma situação, um ângulo crítico em que esse ângulo de desvio se torna π sobre 2, certo? Né? Bom, esse ângulo crítico pode ser calculado quando θ' for igual a π sobre 2. Qual é o ângulo crítico, né? Esse ângulo é chamado de θ crítico, θc. Então, esse ângulo ocorre para o ângulo crítico de incidência quando o seno é dado exatamente por N2 sobre N1. Ou seja, basta fazer isso aqui igual a 1, né? Então, esse aqui vem para cá, N2, N1 vai para o denominador, você tem o θ igual a θc. Você tem essa fórmula para um ângulo crítico de reflexão interna total, né? Ou seja, nesse limite, a onda número 2, digamos assim, se fosse um raio, né, sairia pela tangente, né, digamos assim, certo? E o que acontece quando o ângulo passa desse valor, né? Ora, então a solução que se obteria seria algo do tipo seno de θ', como seno de θc, isso aqui, seno de θ' seria o quê agora? Maior do que 1 para θ maior que θc, né? A solução disso aqui dá um ângulo, θ' se torna um número complexo, né? Ou seja, é melhor a gente tratar, a gente entender o que acontece, não falando em ângulo, porque não tem nenhum significado geométrico, digamos assim, se é um complexo, né? O que a gente vai olhar é o número de onda, né? Ou melhor, número de onda não, vetor de onda. Número 2. O que acontece, né? Com o vetor de onda número 2. Vamos lembrar, tá certo? Que o K', né? É kx ao quadrado, é kx a x, mais a componente z do kx, que é do K', que é K2, que a gente chama, né? K2 a z. Certo? Minha caneta parou de funcionar. Eu estou com essa mania agora. Aqui, tive que reiniciar o computador como um todo. Então nós temos aqui. Bom, desligou todas as minhas canetas também que estavam ligadas aqui. Vou ter que fazer tudo de novo, meu Deus. Vamos lá. Ok, aqui também. Deixa eu ligar aqui a canetinha.
Eu devia estar isso embutido já de uma vez, né? Não sei por que não está, certo? Tem que fazer isso em cada documento. Ok, então vamos lá. Então, continuando aqui. Se a cor está certa. Então, esse é o vetor de onda no meio 2, né? E nós sabemos que K', escalar K', é igual a... Você lembre-se, K' pode ser complexo, que é o que vai acontecer agora, né? Então, eu não vou chamar isso de módulo ao quadrado, tá certo? Já falei antes sobre isso, vetores complexos, para o escalar dele com ele mesmo, não é exatamente o módulo quadrático do vetor. Então, mas K', escalar K', para o escalar tradicional, vai dar Kx ao quadrado mais K2 ao quadrado, né? E existe uma relação de conservação que o produto escalar de K' é igual a N2 ao quadrado, né? Inserção no meio 2 é N2K0, tudo ao quadrado, que dá N2 ao quadrado, K0 ao quadrado, K0 é o número de onda no vácuo, né? 2π sobre lambda 0 ou igual a ômega sobre C, velocidade da luz no vácuo, certo? K0 é o número de onda no vácuo. Então, ou seja, isso aqui é fixo, independente de K ser complexo ou não. O produto escalar dele com o elemento tem que dar esse valor, porque isso aqui é a imposição da equação de Helmholtz para ela ser satisfeita. Né? Kx é fixo e Kx é real. Kx, lembrando, né, é o número, a componente x do vetor de onda no meio 1, que é N1, K0 seno de θ. Então, isso aqui é fixo. Então, quem muda é K2. Né? O K2 seria, né, N2K0 seno de θ', aliás, cosseno de θ', né? Mas lembre-se que θ' virou um número complexo agora, então K2 é complexo, né? É isso que a implicação é essa. Ele não precisa pensar em ângulo, ele pensa em números complexos, tá certo? Olha as componentes de K. Então, K2, se a gente for calcular, vai dar raiz quadrada de N2K0 ao quadrado menos Kx ao quadrado, né? E só lembrando, Kx está aqui dado, eu vou colocar aqui embaixo, tá certo? Então, isso aqui vai dar K2 igual a raiz de... eu posso colocar o K0 em evidência, se eu quiser, tá certo? Observe que esse Kx tem um K0 também, né? Kx ao quadrado. Esse tem um K0 também. Eu posso fazer o seguinte. Isso aqui vai dar K0. Vai ficar mais fácil de perceber, né? Raiz quadrada. Aí vai estar N2 ao quadrado menos Kx, que é N1 K0 seno θ, K0 está em evidência. Vai ficar N1 ao quadrado, ou se quiser, bota assim, né? N1 seno de θ ao quadrado, né? Ou seja, quando esse número aqui, né? Ou seja, quando esse número de K, ele geralmente, né, ele é menor do que esse. Quando isso aqui se torna igual, você tem a condição de reflexão interna total. Ou seja, para θ igual a θc, você tem K2, ou seja, a componente Z do número de onda no meio 2 se torna zero. É como se a onda, ela na verdade, essa condição não existe. Tá? Por isso que aí a gente vai falar sobre a questão física. Se ela existisse de verdade, quer dizer que a onda ela não varia com o Z, né? Ou seja, ela não oscila com o Z+. Esse período ficou tão grande, né? À medida que você vai se aproximando do ângulo crítico, o período que dá... Porque você tem exponencial de menos jk2z, né? É a dependência em z da onda no meio 2.
Quando esse K2 se torna zero, certo? Então a onda ela se estende para todo o espaço do lado 2, certo? Ela não é uma onda mais, é alguma coisa... quer dizer, há propagação nessa direção e o perfil da onda no meio 2, ele não decai, ou não oscila, ele é constante, né? Ora, se isso de fato acontecesse, teria energia infinita, mais uma vez, certo? Armazenada aqui. Então, isso na prática não acontece. Primeiro, pelo fato de função, um harmônico espacial ser uma idealização matemática, né? Harmônico, como a gente falou, né? É uma onda que ocupa todo o espaço. Então, se você tivesse esse harmônico, de fato, se ele existisse fisicamente, quer dizer que exatamente em cima da condição de reflexão interna total, a onda número 2 não variaria com a direção de Z, certo? Com a coordenada Z. Isso não acontece, por quê? Porque na prática a onda ocupa um tamanho finito, a onda incidente, certo? A onda refratada é uma combinação de ondas e nunca você vai ter um ângulo específico, você vai ter um pacote de ângulos, né, da onda refratada, certo? Então você vai ter, isso não vai acontecer, na realidade, na prática, certo? Bom, então, quando você passa da condição de reflexão interna total, o que acontece? Esse número aqui se torna maior do que esse, né? Certo? Θ maior que θc. Então você tem aqui raiz quadrada de um número negativo, né? E isso vai dar um número imaginário. A gente pode escrever, então, na condição θ maior que θc, K2 pode ser escrito como sendo, vou colocar assim, K0 menos 1 em evidência, daí um número positivo, que seria N1 seno θ ao quadrado menos N2 ao quadrado, né? Isso é na condição θ maior que θc. Agora, esse número agora é maior do que zero, certo? Então você tem raiz de menos 1. Bom, e essa raiz de menos 1 que aparece pode ser mais ou menos J, né? E lembrando que a dependência em Z da onda é menos J K2Z. Se eu escolher a solução mais, né? Então vamos dizer que K2 pode ser, então, esse número, uma vez calculado, vai dar mais ou menos J vezes um fator gama, que a gente vai chamar de gama. Então K2 pode ser ou mais ou menos J gama, né? Em que gama é esse número que sobrou aqui, tira esse menos 1, o gama é esse fator K0, raiz de N1 seno de θ ao quadrado menos N2 ao quadrado, né? Isso aqui é maior que zero para θ maior que θc, tá certo? Então, eu posso escolher duas raízes, né? Então, é nesse momento que a gente tem que realmente compreender, né, o que se passa, certo? Então, a dependência em Z, escolhendo a solução mais J gama, né, eu tenho exponencial de menos J com J gama, que dá, vezes Z, né, que dá E elevado a gama Z, né? Essa função cresce com Z indefinidamente, tá certo? A solução menos daria menos J com menos J, exponencial de menos J com menos J gama Z, que é exponencial de menos gama Z. E essa função, nós sabemos que ela cai com Z, certo? Então, consideração física. Qual é a solução que a gente vai escolher? Aquela que é confinada, né? Não a que cresce indefinidamente, porque essa aqui seria energia infinita. A solução física seria essa aqui, né? Então, passou do ângulo crítico, o número de onda no meio 2 pode ser escrito na forma K2
igual a menos J gama. E sempre vai ter que escolher soluções dessa forma, se a região acima, né? Então você tem aqui interface, né? Essa região aqui é ilimitada, né? Se ela é ilimitada, então quer dizer que o campo tem que decair no meio 2. Se tivesse um tamanho finito, eu podia usar tanto a solução mais quanto a menos. Certo? Isso é uma situação que pode acontecer quando você tem múltiplas interfaces, que não é o caso da gente. Então a gente vai ter esse resultado. E o que acontece é que o K2 se torna menos J gama, um número imaginário, para θ maior que θc. Então, o que acontece, certo, com os coeficientes de reflexão, né? Vamos olhar aqui, tá certo? Eu tenho que voltar tudo de novo, porque reinicializei. Bom, aqui. Então, o que acontece com essa reflexão? Lembrando da expressão, né? ε2, coeficiente de reflexão, ε2K1 menos ε1K2 sobre a soma, né? Lembrando que esses números são reais, porque eles mesmos não têm perdas, ε1 e ε2. Né? K1 é real, porque a onda está injetada no meio 1, tá certo? Com um ângulo real. Então, na entrada, o número de onda tem como dizer real, ε2 é real, ε1 é real, e K2 se torna imaginário. Né? K2 agora é menos J gama. Né? Então, se você joga nessa expressão, você obtém isso aqui. Né? ε2K1 menos ε1K2, J gama é o K2, menos J gama é o K2, e fica isso aqui. E observem que esse número complexo e esse são complexos conjugados, quer dizer que o módulo, ambos têm o mesmo módulo, tá certo? Então, o módulo de gama P igual a 1. Mesma coisa para gama S, tá certo? Que seria, no caso, essa expressão, envolvendo troca epsilon por mi, né? Essa expressão, tá certo? A coeficiente de reflexão para onda S, mesma coisa. Numerador é o complexo conjugado do denominador, módulo de gama S igual a 1. Né? Ou seja, lembrando, né, aquela nossa condição de conservação de potência, tá certo? R, reflectância, mais transmitância é igual a 1. A reflectância é módulo ao quadrado de gama, que dá 1 para θ maior que θc. O que acontece com a transmitância? 0. Lembrando que se você for olhar lá a expressão para transmitância, está aqui. Vamos olhar aqui, tá certo? Aqui nós temos tanto para S quanto para ondas P, né? Aqui, ó. O que aparece na expressão para transmitância? Parte real da componente Z do número de onda no meio 2. Né? Que nesse caso, acima da condição de reflexão total, isso aqui dá 0. Então, de fato, a transmitância dá 0. Né? A gente vai olhar os perfis já da onda, tá certo? Deixa eu só observar essa parte. Para onda S, mesma coisa, né? Parte real da componente Z do número de onda no meio 2, que vai dar 0 também, porque K2 é puramente imaginário. Certo? Então, em resumo, o que acontece? Reflectância, ou seja, a potência refletida, que é isso que a gente está falando aqui, a densidade de potência refletida, em relação à densidade de potência incidente, é a mesma coisa, tudo é refletido e nada passa para o meio 2. Vou fazer um exemplo aqui, né? Considera uma onda TM, ou seja, onda P
campo elétrico polarizado no plano de incidência, certo? Isso quer dizer onda P, né? Paralelo, polarização paralela, TM. TM porque o campo magnético está entrando, no caso aí, entrando no quadro. Né? Então você tem onda TM, onda P, campo elétrico no plano de incidência. Nós já deduzimos antes coeficiente de reflexão. Agora, usando, deixa eu só mostrar aqui a densidade de potência aqui, qual foi, né? Está aqui atrás, tá certo? Isso aqui é para onda S, para onda P deu esse resultado aqui. Ó. A densidade de potência no meio 2 está aqui. Né? Aparece o quê, né? O vetor de onda no meio 2, K', que ele é da forma, vou escrever aqui, Kx AX mais K2AD, K2AZ, que a gente chamou de menos J gama AZ, né? Aqui aparece K' menos K' conjugado. Bom, K' conjugado, Kx é real, é Kx AX. E aqui menos J gama conjugado dá mais J gama com AZ, né? Então, K' menos K' conjugado, Kx AX cancela com Kx AX. Menos J gama dá menos 2J gama. Isso aqui vai dar menos J com menos J2 gama, que dá menos 2 gama, componente Z, né? AZ escalar X, que dá Z, certo? Menos 2 gama, Z. Então, a densidade de potência decai exponencialmente na direção Z, certo? Com esse fator aqui, né? E aí tem uma componente X que é real, vetor de onda K', né? Densidade de potência no meio 2. Vai ter uma componente na direção X, ou seja, a potência flui nesse sentido, que é real. Na componente Z vai ter um fator menos J gama. A componente Z do vetor de Poynting, nesse sentido, é imaginária, puramente imaginária. Né? Então, real na direção X, imaginário na direção Y, na direção Z. Ou seja, não há potência ativa fluindo no sentido ortogonal à interface, só na direção X. Né? De fato, né, a onda plana flui, né? De fato, flui mesmo na direção X. Né? Não tem... E todo mundo decai com menos 2 gama Z. Então vamos ver aqui, certo? Como é que ficou a expressão aqui embaixo. Aqui, ó. Componente X do vetor de onda, calculada, né? Kx, totalmente real. Esse módulo de Taupé ao quadrado tem que ser calculado, né? Certo? Isso aqui é um número, né? Não é a transmitância, porque a transmitância é zero, mas módulo de Taupé ao quadrado é não nulo, né? É aquele coeficiente de transmissão que nós calculamos antes. Componente Z puramente imaginária, né? E os fatores exponenciais em ambos os casos dessa forma. Ou seja, o que acontece acima da condição de reflexão interna total, né? A onda vem, certo? Reflete totalmente e ela penetra um pouco no meio 2. O grau de penetração depende desse ângulo de incidência, né? Então, se você olhar aqui na interface, nesse caso, θ menor que θc, a onda refrata normalmente. Se você tem agora θ igual a θc, quer dizer, na nossa idealização matemática, né, a onda ela faz isso e se estende em todo o espaço, mas isso na prática não pode acontecer, como a gente falou antes. Né? E quando θ é maior que θc, a onda se estende numa região, tá certo? Se fosse luz, você iluminaria, digamos, uma região de uma certa largura, né? Até quando o campo se esvai totalmente, tá certo? Então, essa regiãozinha aqui ocupa, na prática,
E depende desse fator aqui, né? Desse 2 gama. Certo? Então, a densidade de potência decai com o fator exponencial 2 gama Z. Você pode que para a queda ser de 1 sobre E, isso aqui seria uma região da ordem de 1 sobre 2 gama, né? Esse número gama é o inverso com meio de onda aproximadamente, tá certo? Lembre-se que eu acabei de deduzir aqui, o gama, né? Ele é uma fração do número de onda, né? Que depende desse número aqui. Mas se você for olhar, a ordem de grandeza é parecida, tá certo? Então é como se fosse, se K0 vai com o inverso com meio de onda, gama é aproximadamente o inverso com meio de onda, né? 2π sobre lambda. Então é como se isso aqui ocorresse numa região da ordem, né? De lambda, tá certo? Mais ou menos, né? Alguns lambdas, digamos assim, você já não tem mais energia significativa, tá certo? Então isso é o que acontece quando você tem o fenômeno de reflexão interna total. Ora, isso acontece em que situações? Não vamos esquecer, não é em qualquer situação, né? Tem que ter, ou seja, a onda tem que vir de um meio mais opticamente denso, tá certo? Para um menos opticamente denso. Por exemplo, né, vidro, ar, né? Você vê uma onda incidente, você pode ter reflexão interna total, porque o vidro tem uma encefração N mais ou menos da ordem de 1,5 e o ar encefração igual a 1, certo? Água, né? É o que acontece se você quando está embaixo d'água e olha num certo ângulo, você vê um espelho, né? Exatamente por causa disso. Água, encefração no visível, por exemplo, sem falar em luz, né? 1,333 e ar igual a 1. Então você tem um total, ângulo crítico, pode ser calculado, né? O seno dele vale 1 sobre 1,333, certo? Ok. Bom, próxima coisa interessante que acontece numa interface é que existe um ângulo para uma dada polarização chamado ângulo de Brewster, né? Em que você tem transmissão total e nada é refletido, né? Certo? A onda passa como se não tivesse nada, né? Veja, na prática, o ângulo de Brewster ocorre geralmente, como na prática a grande maioria dos casos os meios são não magnéticos, né? Não magnéticos, o ângulo de Brewster ocorre geralmente para polarização P, ondas TM, tá certo? Mas vamos considerar que os meios têm propriedades arbitrárias, então o ângulo de Brewster pode ocorrer qualquer que seja a polarização, tanto P quanto S. Então, por exemplo, para a polarização P, né? Sob que condições você tem um coeficiente de reflexão igual a 0, né? A gente pode usar a expressão do coeficiente de reflexão em termos das impedâncias transversas, certo? Impedâncias paralelas, na realidade, né? Que é a razão entre os campos E e H tangentes à superfície, né? A gente falou isso antes, na aula anterior. Então, a gente tem um casamento de impedância, né? Observe que isso vai acontecer quando... Olha, isso aqui só vai acontecer, primeiro, né? O ângulo de incidência no meio 1 θ é real, certo? Então, você só vai ter transmissão total se você não tiver, seja o meio 1 com encefração maior ou não que o meio 2, mas isso só vai ocorrer se estiver abaixo da reflexão interna total, certo? Por quê? Porque eu só posso zerar isso aqui, Z1 é real, né? Porque o ângulo de incidência é real, Z2 tem que ser real também, então o ângulo refratado tem que ser real, então não pode ser acima da reflexão interna total. Então,
essa é a condição para ondas P, né? Essa é a expressão. Então, para um ângulo específico, né, θb, vamos assumir que isso aconteça, né? Então, a gente vai usar algumas relações trigonométricas. Primeira lei de Snell, porque a gente quer deduzir, né, o ângulo de Brewster, né? Lembrem-se que θ' é função do ângulo de incidência, né? Θ' para ângulo de incidência igual a θb pode ser obtido dessa equação, que pode obter essa relação aqui, certo? E aqui isso é uma relação trigonométrica, né? É seno ao quadrado de θb seno ao quadrado de θb aliás, desculpe, N1 sobre N2 seno ao quadrado de θ', desculpe, que dá N1 sobre N2 seno θb ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de θ'. De onde vem isso aqui? Bom, daqui, ó. Cosseno ao quadrado de θ' dá Z1 sobre Z2, cosseno de θb ao quadrado, que está aqui. Então tem duas relações, né? Então você tem, mexendo com essas duas relações, você pode mostrar, tá certo? Bom, aqui nós temos, né, uma equação que a gente pode dividir todo mundo por θb, cosseno de θb, aqui vai dar 1, aqui vai dar tangente ao quadrado. Então nós temos aí a relação para tangente de θb, né? Então observe, se eu dividir por cosseno de θb ao quadrado, aqui sai, aqui fica tangente, né? Ao quadrado, certo? Então só para a gente dar uma olhada aqui, tá? Ficaria com 1 sobre cosseno ao quadrado de θb, que dá o quê? Secante ao quadrado de θb igual a Z1 sobre Z2 ao quadrado razão entre impedâncias de onda, né? Mais esse fator aqui, ó, índice de refração, não é isso? Não sei se isso aqui está correto. Espera aí, só um minuto. Isso aqui está certo. Quer saber se está certo na radiola? A gente vai ter que fazer isso aqui. Isso aqui está correto, né? Índice de refração, então, seno N1 sobre N2 ao quadrado, tangente ao quadrado. E aqui a gente usa aquela relação secante ao quadrado igual a 1 mais tangente ao quadrado, certo? Não é isso? E daí eu posso obter, né? Vamos ver se a gente obtém aqui esse resultado, porque com a correção que eu fiz, pode ser que tenha modificado em relação à expressão que está ali. Então vamos fazer, tá certo? Então isso aqui vai dar igual a Z1 sobre Z2 ao quadrado, mais N1 sobre N2 ao quadrado tangente ao quadrado. Então, aqui fica esse, vem para cá, esse Z1 menos Z2, né? Talvez eu faça, deixa eu ver. Vamos fazer. Depende de quem é maior, tá certo? Bom, vamos fazer assim, passa o θb para lá e passa esse para cá. Vai ficar assim. N1 ao quadrado isso ao quadrado menos 1, né? Dá N2 ao quadrado vamos deixar assim, talvez.
Vamos deixar assim. N1 sobre N2 ao quadrado menos 1 tangente ao quadrado de θb é igual a 1 menos Z1 sobre Z2 ao quadrado. E a gente vai transformar isso em permissividade e permeabilidade. Ou seja, tangente ao quadrado de θb, eu vou tirar aqui o mínimo, né? Vai ficar 1 sobre Z2 ao quadrado. Não, é melhor deixar do jeito que está, tá certo? Lembre-se, né? Z1 é raiz de μ1 sobre ε1 e Z2 raiz de μ2 sobre ε2. Z1 ao quadrado sobre Z2 ao quadrado dá μ1 ε2 sobre μ2 ε1. Vai ficar 1 sobre 1 menos μ1 ε2 sobre μ2 ε1 e aqui embaixo dividido por esse fator, tá certo? Bom, mais uma, e essa fração é raiz de μ ε, né? Então isso aqui é μ1 ε1 sobre μ2 ε2, então isso aqui fica μ1 ε1 sobre μ2 ε2 menos 1. Eu acho que está certo, né? Certo? Então, eu tenho aqui a expressão tangente ao quadrado ainda, né, de θb, vai ficar denominador 1 sobre μ2 ε1 μ2 ε1 menos μ1 ε2 dividido por denominador 1 sobre μ2 ε2 vai ficar μ1 ε1 menos μ2 ε2, tá certo? E daí esse μ2 cancela, né? Vai ficar ε2 sobre ε1. ε2 sobre ε1 e essa razão, μ2 ε1 menos μ1 ε2, essa confusão aí, μ1 ε1 menos μ2 ε2, né? Então você teria essa condição tangente θb, que é a expressão que nós temos aí nas notas, né? ε2 sobre ε1, μ2 ε1 menos μ1 ε2 sobre μ1 ε1 menos μ2 ε2. Fica essa expressão para ondas P, ondas TM, né? Que é o que a gente deduziu aqui, nessa parte aqui, tá certo? E semelhantemente, para ondas S, a gente vai ficar um pouco diferente. As admitâncias paralelas são iguais, né? Então, mais uma vez, faz algo semelhante ao que a gente acabou de fazer, e a gente obtém algo parecido, o dual dessa relação, né? Para ondas S. Aqui é ε2 sobre ε1, para ondas S de Brewster tem μ2 sobre μ1. E aqui troca as posições, troca μ e ε, né? ε2 μ1 menos ε1 μ2. Embaixo não muda nada, certo? São muito semelhantes as relações, né? Bom, essas seriam relações gerais para meios com propriedades arbitrárias. A grande caso geral, tá certo? É meios não magnéticos, né? Em que μ1 igual a μ2 igual a μ0. Então, se a gente for olhar aqui a nossa expressão, para ondas P, né? Vamos olhar para ondas P. O que acontece, né? Se μ1 igual a μ2 igual a μ0, nós temos aí
igual a μ2 igual a μ0. Onde é que está a expressão? Aqui, está aqui. Né? Então, isso aqui cancela. Fica epsilon menos epsilon 2 sobre epsilon menos epsilon 2. Isso aqui dá 1. Então, fica a raiz de epsilon 2 sobre epsilon 1, mais se o meio é não magnético, né? Índice de refração é raiz de μ epsilon, né? Sobre μ0 epsilon 0, né? Mas como o meio é não magnético, vai ser raiz de epsilon sobre epsilon 0. Então, isso aqui na realidade, né? É n ao quadrado do meio 2 sobre n ao quadrado do meio 1 vezes epsilon 0 em cada caso se cancela, então fica tangente de θb. Tem uma expressão super simples, né? Tangente de θb, n2 sobre n1 ao quadrado, raiz dá n2 sobre n1. Né? Certo? Então, para ondas P, você tem um ângulo de Brewster meios não magnéticos, que não diria 100%, pode ser que tenha um caso específico, né? É claro que tem situações específicas que isso não vai acontecer, mas, por exemplo, na região de frequências ópticas, né, no visível, vermelho, etc., isso é o que acontece, certo? É ondas P, meios não magnéticos. Então, a tangente de θb tem uma expressão super simples, né? Igual a n2 sobre n1. Né? Já vou comentar sobre essa expressão. Né? Vamos só prosseguir aqui para ondas S. Se você tivesse meios não magnéticos, né? O que aconteceria? Essa mania agora. Meios não magnéticos para ondas S. Então, isso aqui dá 1. E aqui você tem igual a 1, né? E aqui você tem μ cancela, fica epsilon 2 menos epsilon 1 sobre epsilon menos epsilon 2, que dá menos 1. Ou seja, número imaginário, né? Então, tangente do ângulo dá um número imaginário, ou mais ou menos j, depende aí da raiz, se quiser, mas não tem... Ou seja, um ângulo de incidência seria um número imaginário, e como o ângulo de incidência é real, então não existe ângulo de Brewster para polarização S, certo? Só para polarização P, em que situação para meios não magnéticos, que é a grande maioria dos casos, certo? Vamos só fazer uma observação aqui. Bom, se ocorrer ao mesmo tempo, se a situação favorecer reflexão em terra total e ângulo de Brewster, né, meios não magnéticos, certo? Né? Ou seja, você vem de um meio de inserção N1 maior que N2. Eu falei que o ângulo de Brewster tem que estar abaixo do ângulo de reflexão em terra total, porque senão o ângulo de Brewster seria imaginário e não teria significado. Né? Então vamos observar que as expressões são parecidas. Né? Reflexão em terra total, ângulo de Brewster. Reflexão em terra total é seno do ângulo crítico é N2 sobre N1. Ângulo de Brewster é tangente do ângulo de Brewster é igual a N2 sobre N1, certo? Então, havendo reflexão em terra total, você tem que a tangente do ângulo de Brewster é igual ao seno do ângulo crítico. Né? Então, observe que, se você for avaliar, dá para perceber que θb, de fato, é menor que θc, né? Olhando as relações trigonométricas, certo? Você tem aí dada a tangente, né? E dado o seno, certo? Quem é maior, né? Ou seja, dada a tangente e dado o seno, que tem o mesmo valor, quem é o ângulo maior, θb ou θc? Né? Então, vamos fazer aqui a nossa circunferência.
ângulo 0π/2, certo? Aqui está o seno, né? Vale N2/N1, tá certo? A tangente está nessa reta aqui. A tangente tem que ter o mesmo valor, certo? Esse valor aqui, ó. Essa altura aqui. Então, para a tangente dar esse valor, essa altura aqui é a mesma altura do seno. Esse aqui é o seno de θc. E aqui é a tangente de θb que dá o mesmo valor. Esse valor é o quê? N2/N1. Tá? Então, a tangente, isso aqui é um ângulo crítico, né? θc. E para dar esse valor de tangente, o ângulo tem que ser esse ângulo aqui, ó, que vai subtendido por essa reta. Isso aqui seria o θb, que é menor que θc de fato, né? Então, isso aqui está correto, certo? Então, ou seja, quando você tem reflexão interna total, o ângulo de Brewster vai acontecer antes, né, do ângulo crítico, né? Certo? Quero aproveitar a oportunidade agora para mostrar para vocês um aplicativo que a gente desenvolveu aqui numa dissertação de mestrado do meu aluno Leonardo Machado. Atualmente ele faz doutorado na Universidade de Oregon, State University of Oregon, eu acho, certo? Fica no estado de Oregon, nos Estados Unidos. E ele fez um programa de otimização de estruturas de múltiplas camadas. Otimização de um efeito chamado efeito de ressonância de plasma superfície, né? Mas esse aplicativo web que ele desenvolveu, né, permite também calcular a reflectância de uma estrutura simples e de estruturas múltiplas camadas. Então, eu vou aqui abrir para vocês verem, está na minha página, tá certo? O nosso aplicativo é esse aqui, né? Vamos aqui na minha página, no portal aqui. Opa, saiu do ar. You're not connected to the internet. Como é que é isso? Eu não estou na internet, como é que pode? Network. Cada maluquice, né? Nunca vi isso. No network selected. Mas que coisa sem cabimento. Bom, enfim. Devo estar agora, né? Vamos lá. Então vamos lá na página, tá certo? Aqui tem alguns aplicativos que a gente desenvolveu, né? Um deles a gente vai usar no capítulo 9, Smart Smith. Isso aqui é um outro aplicativo também que é interessante, sobre posicionamento de feixes num prisma, tá certo? De tamanhos... cliquei sem querer. De um tamanho arbitrário. Isso foi um trabalho que a gente desenvolveu. Bom, e tem esse aqui também, tá certo? Que é a reflexão em grau de difração, otimização de estrutura. E tem esse que é o SWSO, que é desenvolvido na dissertação do Leonardo, certo? Então, a gente vai melhorar um pouco a interface para ficar mais fácil de perceber, tá certo? Mas ele permite, tá certo, calcular, né? Isso aqui já é um cálculo para um número de estruturas, calcular a reflectância para estruturas de múltiplas camadas, tá certo? Aqui nós temos duas interfaces. A gente está estudando nesse nosso capítulo 8, né? Problema de interface simples, né? É claro que essa formulação que a gente está desenvolvendo no capítulo 8, pode ser estendida para N interfaces, né? A gente pode calcular reflectância e transmitância para múltiplas interfaces. Então, vamos particularizar para o nosso caso. Então, se a gente quiser usar esse SWSO, né? Para os exemplos do nosso capítulo 8, a gente vai usar uma interface, né? Essa questão do meio sensoriado não é importante, tá certo? Vou botar aqui meio 2. Isso aqui tem a ver com sensores baseados em reflectometria, né? A gente não está falando disso, a gente só quer ver a função de reflectância. Aqui nós temos alguns materiais pré-selecionados, o meio 1 sendo um meio
Esses são vidros, né? Sílica, pode ser ar, por exemplo, né? Daí alguns vidros, tá certo? Então, no nosso caso, a gente pode simular coisas usando esses vidros aqui. Sílica, BK7, SF2. E no meio 2, a gente pode usar o que a gente quiser, tá certo? Inclusive metais, né? A gente pode botar no meio um metal também, mas não é isso que a gente quer. A gente quer entrar com meio transparente, ou ar, ou vidro, que é esses três, ou água que tem aqui embaixo, tá certo? Então, vamos fazer primeiro um exemplo, né, de ar, meio incidente, e o meio 2, aqui tem ouro, né? Vamos botar aqui, tá certo? Um vidro, por exemplo, BK7, sílica, pronto, que é vidro tradicional, tá certo? Bom, esses parâmetros que parâmetros são esses? Bom, são parâmetros calculados num dado comprimento de onda que está aqui embaixo, né? A gente seleciona esse comprimento de onda, tá certo? Por exemplo, né? Esse aqui é infravermelho. Eu posso escrever manualmente aqui. Vamos botar aqui no visível, botar aqui ponto 6328, que é o comprimento de onda do laser de hélio neônio, tá certo? E a gente vai ver aqui, ele já está calculando aqui em cima, né? O limite do gráfico de 0 a 90 graus, né? Então, esse índice de refração já está calculado, né? Baseado em valores tabulares na literatura, daí esse valor aqui, né? Inclusive, você pode ver aqui o índice de refração, 1.457, né? Comprimento de onda vermelho, certo? Eu posso melhorar a resolução do gráfico, melhorando o passo aqui, tá certo? Bom, tem um bocado de coisa aqui embaixo que a gente pode não se preocupar para as coisas que a gente pode simular no nosso curso, né? Então, aqui mostra... Então, esse é o caso, deixa eu só mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Isso aqui seria a interface. Você vem de um meio de índice de refração menor, né? N1 igual a 1, que é ar, N2 igual a 1.457, né? Que é o vidro. Vamos ver aqui. Aqui, o índice de refração, tá certo? Num comprimento de onda específico, né? Porque essas coisas variam, a gente mostrou isso, né? A índice de refração é uma função da frequência, permissividade função da frequência. Então, aqui para bom, nessa situação, né? Então você tem, aliás, aqui o meio opticamente mais denso, né? Então não tem reflexão interna total nesse caso, certo? Porque N1 é o quê? Menor que N2. Né? Então o que nós temos aí? Então, nós temos aí essas funções. Onda P é azul, ou seja, é a que tem ângulo de Brewster, certo? Está aqui, ó, por aqui, certo? E a onda S não tem, né? Certo? Onda S não tem ângulo de Brewster. Esse aqui é o valor da reflectividade, tá certo? A reflectância, né? Que é modo de gama quadrado, em ângulo zero, que dá 0,35, né? Basta calcular aquela expressão que eu falei. Para incidência normal, né? O gama é N2 menos N1 sobre N2 mais N1. Né? Isso aqui vai dar 1,5, né? 1,457 menos 1 sobre 2,457. Vamos calcular aqui na mão mesmo. 0,457 dividido por 2,457. Acho que está errado. 0,457 dividido por 2,457. 0,18. Ah, não, ao quadrado, né? Daí você leva ao quadrado. Isso é a reflectividade, x2. 0,0346, né? Mais ou menos, que é o númerozinho que a gente tem aqui no nosso 346. Certo? Exatamente isso. Né? Então, não tem reflexão total. Observe a reflectância, né? Em vermelho para ondas S e para ondas P em azul.
E o ângulo de Brewster está onde? Mais ou menos aqui, né? É difícil de determinar. A gente vem aqui e olha esse gráfico, dá um zoom aqui nessa região, vê mais ou menos onde é que está, né? Peraí, deixa eu... Não sei como é que eu... eu tenho que dar um double... Tem que fazer aqui, mais ou menos. Nessa região aqui. Talvez eu possa fazer isso aqui. Poder ver melhor, né? Estou dando zoom aqui até poder ver direito onde é que está esse ângulo de Brewster. Pronto. Está mais ou menos aqui, né? Vamos dar uma olhada, eu vou calcular aqui para ver. 55,54. Mais ou menos, ângulo de Brewster. Nesse caso, a gente está falando que o ângulo de Brewster para essa condição daria... Vamos calcular agora, usando a fórmula tangente θB, igual a N2, que é 1,457, né? Sobre N1, que dá 1. Vamos calcular a inversa da tangente, deve dar esse valor, né? 1,457, tangente, onde é que tem inversa aqui? Acho que é um shift, né? Tangente é menos 1, certo? 55,5365. Que é exatamente isso aí, né? 5,54, 5,54, certo? Tudo correto aí. Né? Bom, vamos agora olhar o fenômeno de reflexão intertotal. Para isso, eu vou pegar agora o meio 1 sendo vidro, no caso, tá certo? Vou botar sílica, né? E meio 2 igual a ar, né? Pronto, daí nós temos a mudança drástica das curvas de reflectância. Agora nós temos aqui um ângulo crítico de reflexão intertotal, ou seja, a reflectância passa a ser unitária, né? E ela tem aquele valor mínimo que a gente falou. Tem que dar um double click para ele voltar ao normal. Pronto. Se a gente quiser mudar a escala, a gente muda e dá um... Posso fazer isso aqui, né? Posso dar um clique duplo aqui, ela volta ao normal. Então nós temos aí valor em 0, ângulo de Brewster para a onda P, essa vermelha é a onda S, ângulo de Brewster, né? Que está abaixo do ângulo de reflexão interna total. E vocês podem rodar esse programa e calcular, tá certo? Aqui o ângulo de reflexão interna total é 43,48, o ângulo de Brewster está aqui, teria que ver direitinho, né? Aí, deixa eu fazer de novo aqui. Aqui mais ou menos. Não. Espera aí. Aqui. Não. Ainda não. Eu peguei errado aqui. Pronto, aqui. Por aqui. Por aqui mais ou menos. Então, no reflexão interna total. Eu vou cada vez vendo melhor, né? Está mais ou menos aí, 34,46. Tá? Agora, o θB é o inverso desse número que eu fiz aqui. É 1 sobre isso. Né? Vamos calcular aqui. Inversa da tangente. 34,463. Né? Exatamente isso. A reflexão de terra total está aqui, ó. Mais 43,36. Deixa eu calcular. Isso aqui é um número, né? Inversa do seno. 43,34. Mais ou menos. Tem um... 35, mais ou menos, está certo, né? Aproximadamente isso, certo?
Ok? Bom, essas são as coisas que a gente pode mostrar, né? Muito bem. Bom, agora a gente passa para a parte que está nas notas de aula 5, né? A gente vai falar sobre o que acontece quando um dos meios é absorvedor. A gente pode fazer essa formulação independentemente, né, dos dois meios serem ou não absorvedores, mas vamos fazer só para um deles para a gente poder entender direito, né? Se geralmente vem de um meio que é um meio de entrada que é transparente, transparente quer dizer que ele passa sem dissipação a onda eletromagnética, e daí você encontra um segundo meio que ele tem propriedade de absorção. Então, quais são as características da função reflectância e da transmitância, né? Como é que a gente pode falar em refração nesse caso, né? Se o meio é absorvedor, o que vai caracterizar a refração, né? Então a gente tem que ser mais minucioso nessa análise, tá certo? Então o problema é esse aqui, ó. Nós temos aí meio transparente na entrada, né? E um meio absorvedor, cujo índice de refração complexo a gente vai chamar de N2 igual a N barra, né? A gente vai particularizar a relação, as coisas para meios não magnéticos. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui nos parâmetros que aparecem na análise, né? Meio 2 tem um índice de refração complexo, N2. Agora a gente vai, para evitar mais índices, a gente vai chamar de N2 como tendo a característica um número complexo. Parte real é o índice de refração, parte imaginária, coeficiente de extinção. Não vamos colocar índice porque não precisa, certo? Vai ficar assim. O parâmetro principal são esses dois aqui do meio 2, né? A permissibilidade relativa, que a gente já definiu antes, né, é o quadrado do índice de refração complexo. A permissibilidade relativa xi tem uma parte real xi', a parte imaginária xi 2 linhas. É simplesmente a razão μ sobre o valor no vácuo, que dá o produto das permissividades dos parâmetros relativos, né? Se o meio é não magnético, a permissibilidade ela vira a permissividade relativa. E lembrando, né, esse parâmetro foi, na verdade, inventado exatamente porque a maioria das situações são meios não magnéticos. Então, essas letras se parecem, né? Certo? Então, que se assume o epsilon. E o epsilon tem a parte real epsilon' e a parte imaginária epsilon 2 linhas, né, que se confundiriam com a permissibilidade real e a permissibilidade imaginária, né? Bom, e o vetor de onda no meio 2, né? Bom, no meio 1 não tem nada de novo, nada foi modificado, a relação de conservação das componentes, né, que satisfaz a equação de Helmholtz, né, a soma dos quadrados dá a resultante, que dá isso aqui, N1 ao quadrado, K0 ao quadrado. Todo mundo aqui é real, no meio 1, que ele é não absorvedor. No meio 2, por outro lado, a relação é que K escalar K, então deixa eu fazer a continha aqui separada, tá certo? A relação é essa, produto escalar do vetor de onda no meio 2, que é o K', né? Escalar K' vai dar o quê? N2 ao quadrado, K0 ao quadrado, quem chamou N2 de N barra, né? Isso aqui é real, isso aqui é um número complexo, né? Por sua vez, K escalar K, o K' tem componente x, kx, e componente z, ora, se isso aqui, né,
envolve quadrado de Cauchy com quadrado da componente Z, e se esse K escalar K dá esse número complexo, é porque, lembrando que isso aqui é real, né? Cauchy é real porque conservação do vetor de onda na direção tangente à interface. Componente Z é imaginária, então a gente vai chamar esse número de onda no meio 2, componente Z, um número complexo. Vou botar aqui um barra aqui em cima, para lembrar isso, né? Então, por que isso aqui? K' escalar K' dá um número complexo. E por que Cauchy é real? Então, K2 tem que ser imaginário. Então, a relação aqui é K' escalar K' vai dar N ao quadrado, K0 ao quadrado, é igual a Kx ao quadrado mais K2, número complexo, ao quadrado, né? Então, só lembrando, né, isso aqui vai dar Xi' menos J, Xi, duas linhas. Ainda não estou dizendo que o meio é magnético, né? Isso aqui ainda vale para meios gerais. O quadrado de refração é a permissibilidade relativa. Ora, se K2 é complexo, então K2 pode ser escrito na forma a componente Z real no meio 2, chamada de K2, e a parte imaginária, lembrando, né, tem que ser negativa para ter decaimento no meio 2, né? Não pode ter mais J, né? Porque é exponencial de menos J, K2, Z, a dependência em Z, a função que define, né? Então, a parte imaginária tem que ser um menos, para esse menos J dar um menos, ia dar uma queda, e não aumento. Então, gama 2, né, a gente vai escrever dessa forma, certo? E aí nós temos que balancear essa equação, certo? Ainda está valendo meio não magnético, tá, pessoal? Então, estou lembrando que isso aqui vale qualquer que seja o meio, por isso que a gente está usando a permissibilidade. E K2 ao quadrado vai dar mais K2 menos gama 2 ao quadrado, né? K2 ao quadrado menos gama 2 ao quadrado, menos J duas vezes, né? K2 gama 2. 2K2 gama 2. E com isso a gente pode igualar parte real imaginária, né? Então você tem aqui esse termo aqui todinho é balanceado com este aqui e este termo aqui com este, né? Então você tem essas equações que estão aqui nas notas de aula, certo? Balanceando a parte real e imaginária, você tem essa primeira condição. Observe que Kx é a função do ângulo de incidência, né? Se vocês estão lembrados, Kx é imposto pelo ângulo de incidência, que é a componente aqui, né? Θ, ângulo de incidência, índice de refração N1, né? É N1 K0 seno, né? Seno de θ. Então isso aqui é parametrizado em termos do ângulo de incidência, certo? Então o que nós temos aí, né? Nós temos aí essas duas equações. Ou seja, o objetivo aqui qual é? Determinar quem são essas componentes, tá certo? K2 e gama 2. Então são duas equações, duas incógnitas, K2 e gama 2. Por exemplo, eu posso pegar o gama 2, escrever em termos de K2, passo K2 para lá e joga na primeira. E você vai ter uma equação biquadrática, né? Observe que esses números têm de ser positivos, K e gama, certo? Então, a solução das equações, eu vou botar a solução sem
sair derivando, né? Eu já fiz algo parecido já antes, como resolve isso aí, tá certo? Então aqui está a componente K2, dessa coisa grande aqui todinha, tá certo? Em termos da permissibilidade, lembrando, né? Quando menor magnético, isso aqui se transforma em permissividade relativa, parte real e parte imaginária, e lembrando que o quadrado do índice de refração complexo é a permissibilidade, né? Certo? Então, a gente pode expressar essas coisas em termos do índice de refração complexo, índice de refração real e a coeficiente de extinção. Então, observe, agora o K2 tem essa função complicada aqui, do ângulo de incidência. Esse θ1, na realidade, é o ângulo de incidência. Esse θ1 aqui é desnecessário, né? Porque nossa notação é θ e θ', tá certo? É θ, ângulo de incidência, né? Isso aqui é tudo ângulo de incidência, não precisa de θ1. Certo? Então dá esse resultado aí, essas funções. Observe a diferença, a nuance, tá certo? Dessas duas relações, né? A única coisa que acontece daqui para cá, certo? É mais aqui e menos aqui. K2 é com mais e γ2 é com menos, né? Então, essa aqui é a pergunta. Bom, você tem um meio absorvedor, certo? Quem é o ângulo crítico para a reflexão interna total? Então, não existe mais assim a reflexão total, ela é quase total, tá certo? Então, existe agora um ângulo de transição, né? Em que a reflectância é baixa e ela passa a ser alta. Essa transição ocorre, tá certo? Mais ou menos, né? Quando observe, por exemplo, aqui, né? Esse parâmetro aqui, mais esse, né? É maior do que isso aqui, esse fator aqui é exatamente igual a esse aqui, né? E tem uma raiz quadrada. Se isso aqui não existisse, esse termo seria igual a esse, né? E daria a expressão original que nós já temos, tá certo? Mas tem essa parte imaginária, que vem da absorção do meio 2. Então, esse termo aqui, certo? Mas esse é maior do que esse, ligeiramente, né? Ora, a reflexão total, quando o menor absorvedor, ocorre quando isso aqui dá zero, certo? Isso aqui seria índice de refração ao quadrado, N2, sendo θ igual a N2 sobre N1. Então, observe, né? Quando isto aqui é positivo, ou seja, quando x'linha é maior do que N1 seno de θ, né? Vou fazer aqui, tá certo? X'linha é maior do que N1 seno de θ, ou seja, seno de θ menor do que raiz de x'linha, né? É quase o índice de refração do meio 2 isso aqui, tá certo? A parte real, quase. Não é exatamente, né? A gente sabe que tem uma relação sobre N1. Ou seja, é mais ou menos o índice de refração do meio 2 sobre N1. Que é aquela condição que a gente conhece, N2 sobre N1, né? Então, quando x'linha é maior que isso aqui, ou seja, quando isso aqui é maior que zero, que é esse termo aqui é positivo, né? Você está abaixo da condição de reflexão interna total quando os meios são não absorvedores. Certo? Mas quando isso aqui muda de sinal, então esse termo aqui, o que era mais se torna menos, né? Então, isso aqui se torna menos. Então, ao invés de ter uma soma, tá certo? Tem uma subtração, esse número aqui se torna bem pequeno, né? Ou seja, a parte real do K se torna um número bem pequeno. Então, por outro lado, o que acontece com o gama, que é
ou seja, abaixo da reflexão interna quase total, né? Isso aqui é uma subtração. O gama é pequeno para θ menor do que esse θc, no caso de meios não absorvedores, né? O gama é pequeno, porque isso aqui é subtração. Quando isso aqui muda de sinal, isso aqui torna-se soma. Então esse termo se torna grande, e esse aqui se torna pequeno. Então, quando há uma transição, a parte que tem a ver com propagação se torna pequena, e a parte que tem a ver com evanescência, ou seja, com decaimento do meio 2, se torna grande, né? Então é isso que acontece, tá certo? Então, o ângulo de transição, né, que a gente chama de ângulo de transição, ocorre exatamente quando há essa mudança de sinal. Quando essa função muda de sinal, f de θ1, né, e essa função é positiva para θ1 menor que θc, ou nula, né, para θ1 igual a θc, ou negativa para θ1 maior que θc. Né? Então, na prática, é como se as magnitudes dessas quantidades trocassem de posição, tá certo? Porque observem que elas são semelhantes, né? Aqui vai ser menos na prática, aqui vai ser mais, tá certo? É como se fosse mudasse esse sinal, botando a magnitude dessas quantidades f de θ. Então, o que acontece é que o ângulo de reflexão total é mais ou menos, né, dado por essa expressão desse ângulo de transição. A reflexão não vai ser total, porque é o meio absorvedor. Então vai ser, lembrando, né, que cilinha menos j que si duas linhas é o quadrado do n, né? Que dá n2 menos k ao quadrado menos j2nk, né? Então, cilinha é raiz quadrada de n2 menos k2. Então, um ângulo de reflexão interna quase total ocorre a transição ocorre mais ou menos nesse ângulo aqui, né? É claro que hoje a gente está falando de meios de baixa absorção, né? A gente está falando de meios não metálicos em que n é maior que k, certo? Se n é menor que k, a permissividade tem a parte real negativa, e isso é o caso de meios metálicos, tá certo? Então a gente está falando de meios não metálicos, né? Quando o ângulo está no ângulo crítico, a parte real e imaginária do número de 1 e número 2 são iguais. Basta olhar a expressão aqui, tá certo? Isso aqui dá zero, né? Certo? Isso aqui dá zero, dá xi duas linhas quadrada raiz da xi duas linhas sobre 2 raiz quadrada. Então dá esse valor aqui, né? K0 xi duas linhas sobre 2. Que é um número pequeno, tá certo? Porque isso aqui é pequeno, né? Em relação à parte real, geralmente a parte de absorção é pequena, a gente está falando de pequena absorção, né? Então acontece isso. Certo? Então, se a gente for avaliar o comportamento das funções K e gama, né, tem assim o K abaixo da reflexão total. Esse aqui é um exemplo, né? Está meio N1 igual a 1,5, N2, aliás, o N, né? Índice de refração real 1,3 e K variável, né? Aqui tem algumas situações. O K é grande, abaixo da reflexão total, que está aqui, ó. Certo? Daí tem uma transição e o K, e depende do K, né? Por exemplo, isso aqui é para K igual a 0,005, certo? Então o K ele muda para um valor pequeno acima da reflexão total. Então, pouca propagação, quer dizer, né? Aumentando o K, certo? Aí ele se torna mais significativo. Da mesma forma o gama, né? Para esse valor de 0,005, gama é desprezível, né? Abaixo da reflexão total, se torna grande, excessivo acima, ou seja, evanescência mais acentuada, né? E aqui você tem aumentando o K, né? Mostrando, certo? Se você não tivesse isso, você teria essa mudança súbita, ou seja, o K mudava de puramente real para puramente imaginário subitamente. Certo?
Muito bem. Então, deixa eu fazer aqui algumas simulações, tá certo? Nós temos aí, pode calcular, tá certo? O efeito aqui no nosso aplicativo. Deixa eu botar aqui o meio 1, que nem tem aí nas notas de aula, né? Um meio, eu posso botar duas interfaces, o meio 1 eu posso escolher, tá certo? Definido pelo usuário, né? Não é sílica, eu boto os valores aqui que eu quiser, tá certo? Eu vou fazer simulação parecida com essa que tem aí, eu vou variar o capa, tá certo? Aqui tem o N capa, N1 é real, meio 2 também definido pelo usuário. Então, o meio de entrada, aqui nesse exemplo aqui, eu não sei exatamente, acho que foi B-cassete ou vidro, né? É um fenômeno, para a gente poder observar a reflexão total, meio de entrada, vamos botar aqui, meio de entrada, a gente vai botar de novo a sílica, né? Deixa o meio de entrada a sílica. Meio 2, eu vou agora mexer no meio 2, vamos botar coeficiente igual a 0, vamos botar incertação igual a 1, né? Tem o caso que nós tínhamos antes, certo? Vidro A, né? Sílica A. Ângulo de Brewster, reflexão total. Né? Agora eu vou variar o capa, tá certo? Vou botar um valor que tem aí nas notas, 0.01. Né? Está diferente, né? Um pouco diferente. Eu não sei qual foi o comediante que eu usei, tá certo? Bom, se bem que isso não tem importância, não tem... Bom, aqui seria... Deixa eu ver, 0.01, né? Aqui você tem a ângulo de Brewster, tá certo? E a onda S, né? E aí você observa que já não tem reflexão total mais, né? A reflexão é quase total, certo? Se eu aumentar aqui, isso aqui vai aumentar demais se eu aumentar aqui, certo? 0.2, né? Deixa eu botar aqui um valor 0.05, aos pouquinhos, né? 0.05. Certo? É isso que acontece. E por aí vai, certo? Vou botar o ponto 1 que tem aqui nas notas. A gente tem essas curvas aí, tá certo? Nas notas está em outra escala, a gente não vê exatamente desse jeito, né? Então, mas é mais ou menos isso mesmo, tá certo? Então já não tem reflexão total praticamente, né? Com essa extinção, ponto 1 já é muito grande, né? Certo? Se ele for pequeno, você observa essa mudança, que ponto 0,1, vou botar bem pequenininho, né? 10 a menos 3, tá certo? Ó, então 10 a menos 3, se arredonda essa parte aqui, certo? 10 a menos 2, já diminui mais aqui, né? Você vai perdendo, né, a condição de reflexão interna total, certo? Bom, segundo aspecto importante da nossa discussão é questão de refração, né? Como é que é a refração quando você tem meio absorvedor, certo? Vamos observar o vetor de onda no meio 2. Vamos lembrar que ele é complexo, tá certo? Então, eu vou escrever ele para a gente poder diferenciar. O vetor de onda no meio 2, ele é complexo, né? Porque o meio é absorvedor. Não é por causa da reflexão interna total, é porque ele é meio absorvedor. Então, você tem, vou botar assim, K barra linha, vetor, tá certo? Vai ter uma parte real, que é um vetor real, e uma parte imaginária, que vem da parte imaginária da componente Z do vetor de onda no meio 2. Né? Quem fornece informação de fase, né, que é argumento de função trigonométrica, né? Fase quer dizer argumento de função trigonométrica, certo? Como é que essa fase varia, né? É o Kz menos ômega t. Então, aquele argumento lá é uma fase,
né? Em graus, certo? Então, quem determina a fase é a parte real do vetor de onda, né? Então, a gente separa a parte real do vetor de onda e tira a parte imaginária dele e deixa separado, porque parte imaginária tem a ver com evanescência, né? Queda exponencial da amplitude e da densidade de potência. Certo? Então fica essa parte imaginária separada e a gente vai analisar, então a fase, para a gente saber, a refração tem a ver com o plano de fase. Plano de fase constante. Então a gente olha o vetor de onda real. Certo? Ele que vai dizer geometricamente no espaço onde é que está esse plano de fase. Certo? Então quando a gente separa assim, o que nós temos? Aqui no meio 2, lembrando, né, que os campos dependem de que forma? Né? Exponencial, menos J, K2, aliás, desculpe, K', né? K', que é o vetor complexo, vou botar assim, esse barra aqui, o vetor em cima, né? Escalar X, tá certo? Ora, K', escalar X é o quê, né? Menos J, gama 2, AZ, mais K', né? Produto escalar com o vetor X, né? Isso aqui vai dar, bom, AZ escalar AX da Z, né? Então, menos J, gama 2, Z. E aí tem a parte que é aquela parte mais o vetor real, Kx escalar X. Quem vai dar o argumento da função trigonométrica é esse termo aqui da exponencial. Esse termo aqui vai dar exponencial de menos J, K', complexo, vetor escalar X, vai dar E elevado a menos J, menos gama 2Z, exponencial de menos J, vetor real, K', escalar X. Então, o argumento da função trigonométrica está nessa função exponencial complexa aqui, isso aqui da queda exponencial. Certo? Então, esse é o comportamento da onda no meio 2. E por isso que essa onda é chamada onda plana inhomogênea. Porque o plano de fase constante é aquele lugar geométrico dos pontos em que x é ortogonal. Aliás, o produto escalar de K' com x é constante, né? Que é um plano ortogonal a K'. Né? Certo? E essa parte aqui, quer dizer, nesse plano de fase constante, a amplitude varia por causa dessa função aqui. Se essa função não existisse, a amplitude não variaria no plano de fase constante. Mas existe um plano em que a fase é constante e que a amplitude do campo varia por causa desse fator. Certo? Por isso que ela é dita uma onda plana inhomogênea. Né? Ora, o que é refração? Bom, a refração é definida com relação ao vetor que tem um significado geométrico, que é o vetor de onda real. Né? É aquele que dá o plano a ele ortogonal, é o plano de fase constante. Então, a refração tem a ver com o ângulo que esse vetor faz com o eixo Z. Esse vetor, certo, tem, lembrando, né? Componente Z é K2 menos J gama 2, né? Então, esse vetor tem parte real Kx, parte componente X, Kx, componente Z, o vetor real, K2, né? Então, o ângulo de refração tem a ver com o desvio desse vetor em relação ao eixo Z. Né? O seno de θ2 tem significado físico, né? A refração, tá certo? É a componente x sobre soma dos quadrados raiz quadrada. Então, aqui está o ângulo de refração no meio 2. Na realidade, seno de θ', né? Que é a nossa convenção, tá certo? Então, se você bota Kx igual a N1 K0 seno de θ, você tem um ângulo θ', certo? Agora, lembre-se, né? O que aparece aqui? K2, né?
Kx é a função do ângulo de incidência antes isso aqui dá uma função tradicional, mas agora a dependência com a ângulo de incidência é mais complicada, porque isso aqui, como a gente mostrou agora há pouco, tá certo? Isso aqui tem uma dependência complicada em relação ao ângulo de incidência, né? Essa fórmula aqui, ó, a gente acabou de resolver aqui, K2 está aqui, ó. Aqui. Essa função complicada aqui, certo? Função de θ do ângulo de incidência, θ1, ou θ, né, no caso. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Então, ou seja, a lei de Snell é essa, seno do ângulo de refração, é dado por essa expressão, você pega o Kx, joga aqui dentro, joga aqui e joga aqui nessa expressão, e o K2 é dado por aquela expressão complicada, né? Então você tem que a relação que se obtém, certo? É algo um pouco diferente, né? Se antes você tinha N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2, agora isso mudou para uma função de θ por causa dessa dependência complicada do K2, certo? Deixo como exercício para vocês fazerem e obterem essa expressão para o N efetivo. É como se existisse um ângulo de refração efetivo para cada ângulo de incidência. Na verdade, esse θ1 aqui, na nossa anotação, é sempre θ, né? E o θ2 é θ', tá certo? A menos que eu tenha mudado alguma coisa, né? Ângulo de incidência é θ, né? Não tem esse θ1, certo? Então, é essa função. Tudo se passa como a lei de Snell se torna uma lei de Snell generalizada em que existe um índice efetivo para cada ângulo de incidência. Então, para você calcular a refração, você tem que calcular essa fórmula aqui, tá certo? Né? Dado o ângulo de incidência, você sabe quem é o índice efetivo e sabe quem é o ângulo de refração, certo? Se você jogar aqui na expressão, você tem o ângulo de refração. Outra coisa importante, né? Ângulo de Brewster, né? O que acontece? A gente viu agora nas simulações, deixa eu mostrar aqui, acabei de mostrar que o ângulo de Brewster, bom, aqui ainda tem, né? Ainda ele é bem pequenininho, tá certo? A reflectância, mas se eu aumentar aqui a absorção, da ponto 1, né? A gente vai ver que o ângulo de Brewster agora já não é reflectância zero, né? Certo? Você não tem reflectância zero no ângulo de Brewster. Certo? Tem um valor aqui, nesse caso, é 0,003 aproximadamente, tá certo? Então, ele pode calcular a reflectância usando as nossas expressões, tá certo? Simplesmente colocando a parte imaginária da permissividade. Vamos assumir meios não magnéticos, né? Então, é ε2 K1 menos ε1 K2. K2 é a componente Z do número de onda número 2, que é K2 menos J gama 2. Né? E aqui você tem, para ondas P, né? Você tem isso aí. Módulo quadrático, calcula esse coeficiente de reflexão, dessa função mais complicada. Né? Se não tivesse perda no meio 2, você teria, isso aqui não teria, tá certo? Isso aqui também não, né? Então, o ângulo de Brewster ocorreria quando isso aqui desse zero, né? Ou seja, ε' K1 igual a N1 ao quadrado K2. Ora, o ângulo de Brewster vai ser aproximadamente nessa condição, tá certo? Mas o que acontece quando isso aqui dá zero, né? RP tem um valor mínimo, que são esse valor que eu acabei de cortar aqui, tá certo? Quando isso aqui dá zero, né? Isso aqui vai embora, fica um valor não nulo aqui, isso aqui dá 2 vezes um deles. Então você tem um RP mínimo, né? E não RP igual a zero. Tem um valor mínimo por causa desse terminho aqui que ficou sobrando, tá certo? E então você tem aí, se você fizer, a gente pode calcular, tá certo? Assumindo que pequenas perdas, né? Então, o ângulo de Brewster vai ser mais ou menos naquele valor calculado em θ igual a θb, que vai dar um valor
dado por isso aqui, tem que saber exatamente no ângulo de Brewster quanto é que dá essa expressão, né? Lembrando que K2 e γ2 dependem do ângulo de incidência, né? Então a gente precisa saber, calcula o ângulo de Brewster na condição sem perdas, joga aqui para essas expressões e calcula o valor mínimo da reflectância, né? Então, para um meio com perdas, o ângulo de Brewster se torna aquele em que a reflectância é mínima e não nula, porque eu não consigo mais ter um valor nulo, né? Por causa desse termo residual aqui, certo? Então, como mostrei para você aqui na simulação, tem aqui algumas, mostrando aqui o ângulo de Brewster em alguns casos, polarização P e S, né? Não tem ângulo de Brewster, né, no caso aqui, certo? Reflectância para meios. Isso aqui é no caso que não tem reflexão total, né? Então a reflectância aumenta, à medida que você aumenta a absorção, reflete mais o material também, tá certo? E aqui é a condição de você se desviar, né? Aumentando cada vez mais o coeficiente de extinção, você vai ter um ângulo de Brewster, a reflectância mínima, né? Aumentando, tá certo? Aqui mostra mais ou menos, tá certo? Observe que o ângulo de Brewster se desloca, né? Não dá para perceber direito, mas aqui está se deslocando em direção para a direita, né? À medida que você vai aumentando o coeficiente de extinção, certo? Ok? Bom, então são essas considerações envolvendo, resumindo, né? Viu? Reflexão interna total, ângulo de Brewster. O que acontece, certo? Depois, em meio absorvedores, reflexão interna quase total, né? Como é que se dá a refração e como é que se dá o ângulo de Brewster, o que acontece, né? Ok? Bom, então essa é a nossa aula de hoje, a gente para por aqui, nos encontramos na próxima oportunidade.